Muito boa tarde a todos vocês. Então, como nós combinamos, nós estamos nos encontrando para estudar a palavra de Deus. Regras desse nosso estudo. Não é um encontro de falar de religião, debate religioso. Não se trata de proselitismo, não é desviar ninguém do que está fazendo, não é disputa, não é nada, apenas o estudo da Bíblia como ela é e o que ela ensina para a gente sobre os acontecimentos atuais, que afinal de contas, esse é o principal objetivo. O que está acontecendo no mundo e que a gente precisa saber. Você está vendo aqui é o seguinte, conhecendo a Bíblia, nós vamos tratar hoje do início do conflito, o que foi a queda e o desdobramento. Mas se prepare que você vai ver coisas muito interessantes aqui. Todas elas estão lá. Relembrando para você que a Bíblia é composta ela tem 40 autores, escritores. O autor de toda a Bíblia é o Criador de todas as coisas, na pessoa divina do Espírito Santo, como está escrito lá, mas teremos capítulos para isso. E que só um segundo, já foi. Vamos recordar, então, conhecendo a Bíblia, o início do conflito, o que foi a queda e o desdobramento. O que a gente chama de conflito? Só para você entender, houve um tempo em que não existia o mal personificado. Ele não existia. Houve um momento em que o mal foi personalizado numa pessoa que o mundo conhece pelo nome de Lúcifer, Diabo ou Satanás. No contexto da criação, na semana da criação, uma das coisas que Deus criou foi Adão e Eva. E para você só se lembrar, na criação, no jardim, ele pôs um jardim e deu uma ordem para eles, dizendo que era de exclusiva propriedade divina e que eles não podiam nem sequer tocar, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as outras coisas eram livres. Então, você também entende que, nesse momento, está se falando de algo que Deus deu a eles, o livre-arbítrio. E não entendo que livre-arbítrio é o direito de escolher entre o bem e o mal. Não é isso. O livre-arbítrio é liberdade de escolha. Por exemplo, você usou o seu livre-arbítrio para entrar nesta sala e assistir isso. Foi escolha sua. Isso não lhe foi imposto. Não foi robótico. Então, quando a gente fala de conflito, é essa situação do problema. Então, a queda, como que aconteceu o problema? Deus disse, não toque no fruto dessa árvore, não coma, porque no dia que isso fizer, certamente morrereis. Essa é a afirmação divina. Isso é claro para todo mundo que está aqui na sala? Todos sabem Sim, disso? Sim. O que disse a serpente à mulher? A serpente aparece no cenário, um personagem novo. Até o momento, a gente só sabia da nomenclatura do casal e de Deus. Aparece esse personagem aí dizendo para a mulher, falou o seguinte para ela: certamente não morrereis. Só que o texto não é só esse. O texto é mais complexo. Ela faz uma proposta para a mulher dizendo o seguinte: Deus sabe que no momento que você tomar desse fruto e comer, você será como Deus, conhecedora do bem e do mal. Isso está no versículo aqui seguinte. Olha só. Olha o que o texto diz. E a mulher, vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Eu vou parar de compartilhar agora, que eu quero que vocês entendam o que está escrito aqui. Vamos lá. O que o texto está dizendo? A proposta foi... Boa tarde, Laírton Queiroz. Qual era a proposta? Desobedeçam, e no momento que vocês fizerem isso, vocês serão como Deus.
Uma pergunta para vocês que leram o texto agora. Qual foi o pecado de Eva? Alguém se habilita? Comer maçã. Alguém tem outra Ter ouvido a serpente. ouvida serpente? Mas deixa eu falar, vamos Não melhorar isso. obedecer à palavra. O pecado de Eva foi querer ser igual a Deus. A proposta da serpente para ela foi: esse fruto vai te dar o poder de ser como Deus. E o texto fala, e ela, vendo que o fruto podia dar conhecimento, tomou e comeu. Então, para que você entenda, para tirar de vez a ideia da maçã mordida da Apple, o pecado da mulher foi querer ser igual a Deus. Quem quis algo parecido? Lúcifer. O próprio. Ele também quis ser igual a Deus. E ele incutiu no coração da mulher, na mente da mulher, o mesmo desejo que brotou no seu coração e o baniu do céu. A consequência foi a mesma. Ela fez o mesmo e ela foi banida do Éden. Então, quando pensarem nesse assunto, é muito mais além do que o que parece. Nessa ótica, voltando à tela. Pronto. E viu a mulher que aquela árvore era boa, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou e comeu. Tá ótimo. O que acontece, então, na sequência? Deus toma a seguinte decisão. Houve um problema. O homem criou, a humanidade ali representada criou o problema. Aí começa o conflito, o início do conflito na terra. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Isso é, no diálogo pós comer do fruto, Deus fala com Adão, Deus fala com Eva e dá uma sentença para a serpente. E ele diz aqui, isso aqui, gente, é o mais importante para a gente entender. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso é Deus falando para os envolvidos no caos. Então, ele estabelece aqui uma guerra entre ti e a mulher, a serpente e a mulher. Então, vamos fazer o seguinte, por inimizade entre a serpente e a humanidade, entre a semente da serpente e a semente da mulher, que a semente da mulher vai te ferir a cabeça e a serpente vai ferir o calcanhar. Vamos entender isso? Os desdobramentos do que está aqui, porém, inimizade entre ti e a mulher. Aqui começa um conflito. Você precisa fazer algumas perguntas, porque existe o problema daqueles que negam a existência do bem e do mal, que negam a existência de Deus, e assim por diante, a existência de anjos, de demônios, diabo, não existe nada disso. E o pior inimigo a ser vencido é aquele que você acredita que não existe. Nos desdobramentos do problema, Deus estabelece uma situação de que não é possível haver paz entre os descendentes da mulher e entre a descendência da serpente, porque são antagônicos. É impossível haver harmonia, assim como não existe harmonia entre luz e trevas, não é possível haver harmonia entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Mas vamos entender melhor isso por uma ótica. Veja bem, o que diz o versículo seguinte? Entre a tua semente e a sua semente. Agora vem para o singular. Então, tem a semente da serpente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça. Quem? A descendência da mulher. E tu lhe ferirás o calcanhar. Prepara aí o coração. Porque agora a gente vai ver uma coisa, todos com o ouvido aqui bem atento, porque isso é muito precioso. Vamos lá. Foi Deus que deu a sentença,
Foi ele que estabeleceu e disse que não é possível haver paz, mas ele disse uma coisa, ele deu uma sentença de morte para a serpente, porque ele falou assim, um dia vai nascer dessa mulher, metaforicamente falando, da descendência de Eva, um descendente que vai esmagar a tua cabeça. Ou seja, presta atenção nisso que você vai entender muita coisa do texto bíblico. A serpente, que ali era o diabo, não sabia como, quando, onde, mas nasceria da raça humana um personagem que iria matá-lo. Está claro isso? Como ele não sabia nem como, nem onde, nem quando, ele não tem nem ideia de tempo, que não é possível, porque você também há de concordar comigo, que esta serpente ali presente veio do céu, sabe de todas as coisas e sabia com quem arrumou uma guerra. Por isso, na sua interrogação de não saber quem seria esse personagem que a esmagaria, ele declarou guerra à humanidade, matando o primeiro da história, que foi Abel. Ele entrou em Caim e o induziu a matar seu irmão, porque ele pensou assim, bom, esse é bonzinho, aquele ali é mais me ouve, esse pode ser o cara. E pode olhar cada herói que aparece na Bíblia. Todos os personagens foram perseguidos com morte. Olha só, veja bem, aparece Sansão no cenário. Sansão era diferente, concorda? Muito diferente. Como ele não sabe, lembra? Ele não sabe quando, ele sabe quando, como e onde. Ele deduziu, epa, é esse cara. Esse cara é forte demais, carrega um portão de bronze nas costas. Eu vou seduzi-lo até matá-lo, porque era o medo dele. O que ele não sabia é que Deus estava dizendo o seguinte, dessa mulher eu coloquei o DNA do Messias. Vai nascer desta mulher, das suas gerações, virá no futuro uma mulher com o DNA de Adão e dela nascerá o Messias que vai destruir Satanás. Isto ele não sabia. E por não saber, o que ele faz? O que Herodes fez? Você lembra de Herodes? Herodes não sabia quem era o bebê. Falei assim, então tudo bem, mas quando foi mais ou menos, mandou matar todos de 3 anos para baixo. Então o que ele fez? Ele partiu para poder destruir os heróis da fé. Depois ele partiu para destruir o povo que nasceu de Abraão. Você pode observar o texto todo. Então, este problema que começou no Éden teve um desdobramento brutal, porque ele decidiu impedir o nascimento do herói de Deus. Ele só não sabia que seria o próprio Deus, na pessoa de Cristo. Faz sentido aí tá entendendo isso aí, Renatinho? Tá ótimo. Tá claro, Josivaldo? Então, veja bem, na declaração do céu, eu vou pegar de novo aqui, vou voltar para o texto. E tu te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Tá bom. Na declaração divina, a cabeça seria esmagada pelo descendente da mulher, mas a descendência da serpente vai ferir o calcanhar. Então, veja, presta atenção nisso que é muito simples. Ferir o calcanhar não mata. Mata? Não. Não. É um ferimento. Mas a sua Bíblia diz que Cristo foi crucificado. Tudo que eu disse para você, agora nós vamos usar. Eu vou pegar o texto bíblico para mostrar para vocês a evidência do que estava acontecendo. Aqui estava a sentença. Agora olha só. Quando Jesus, na cruz, tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando, entregou o Espírito. Então, olha só, o que é está consumado? O que a palavra consumado diz? Está feito, está realizado. O quê? A promessa feita lá atrás vai esmagar a cabeça da serpente. Então ele diz, está consumado. O plano da redenção, ou seja, o resgate da humanidade perdida, o plano foi concluído e agora todos têm direito, se quiserem, assim como Eva lá,
a salvação oferecida por esse Messias, nascido da descendência de Eva, humano, 100% humano e plenamente Deus, para salvar essa humanidade perdida. E o texto que diz isso está no mesmo livro, ele fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos olham esse texto e é bonito, é lindo, tudo bonitinho. Mas olha de onde ele vem. Lá no jardim, quando Deus falou o seguinte: se você tocar, vai morrer, perecer. Aí o texto fala: porque Deus amou o mundo, o que deu a sentença lá, amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, o filho da mulher, o descendente, para que todo aquele que nele crê, livre-arbítrio, escolha acreditar, não morra, mas tenha a vida eterna que Adão tinha antes do lapso, antes de pecar. Então, esse versículo está dizendo o seguinte: o plano estabelecido lá atrás estava concluído. E aquela serpente estava executada. E você tem acesso a essa graça, bastando apenas escolher. O capítulo, o versículo 15, na verdade, se você observá-lo bem, a história da humanidade é o desdobramento desta guerra entre o bem e o mal, aonde você é o alvo. Com duas coisas: o céu prometeu te amparar e o diabo decidiu te destruir. Não existem três caminhos, existem dois caminhos. Um te leva a Deus e outro te leva para longe dele. Ele te impressiona, mas que você escolha com liberdade fazer isso. O outro reino força a barra, escraviza e mata, porque o próprio Cristo diz que ele veio para roubar, matar e destruir. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo pós os fatos que a gente descreveu aqui, pós-cruz, pós-Éden. Você pode olhar para trás e ver o desdobramento de tudo isso. Veja até a cruz. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou detalhar isso em um outro texto, em outro estudo. Você se lembra lá da sentença? Ele vai esmagar a tua cabeça. Então ele não sabia como, quando e onde. Beleza. Os filhos de Israel foram escravizados na Babilônia. Nabucodonosor pegou os príncipes de Judá e castrou todos eles. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, vocês sabiam que eles eram castrados? Sabia disso? Por quê? Porque ele não sabia quem seria o herói, o campeão de Deus. Então, vou fazer o seguinte: vai nascer? Vou impedir o nascimento. Ele sabia, é de linhagem real, porque aí já veio a profecia. É da tribo de Judá. Esse vai vir da tribo de Judá. Pegou Judá, escravizou e castrou todos da linhagem real. O que ele não sabia, o DNA estava em Zorobabel, não estava nos quatro. Você vai olhar isso, vai pirar, não vai entender nada. Raabe era uma prostituta, o DNA do Messias estava nela. Davi, vai passando ali, ó, Davi, Jessé, Davi, Salomão, Roboão, e vai passando ali todos eles. Aí houve um momento que estavam todos escravizados. Quem é quem? O céu sabia. Por isso que quando ele nasceu, alguns estavam pesquisando, estudando, sabiam que era ele que estava vindo aí. E quando ele chegou, o reino das trevas fez tudo para destruí-lo. O tempo passou e chegamos até nesse momento. Que momento você está vivendo agora? Que eu e você estamos vivendo? Da segunda vinda do Filho de Maria, agora glorificado. Por isso que é importante demais estudar a Bíblia, conhecer o que Deus está fazendo e entender. Eu vou botar para vocês, vão gastar aí alguns minutos, que eu vou passar para vocês agora um clipe, mas muito extraordinário. Todos conseguem ver
O que está na tela aqui? Sim. Sim. Mas põe a tela inteira que fica melhor. Vou colocar. Walking on to Jerusalem. Walking on to Jerusalem. Time had come to sacrifice. My two small sons, they walk beside me down the road. The reason that they came is to watch the lamb. And they said, Daddy, Daddy, well, what will we see there? There's so much that we don't understand. And so I told them, Moses, Father Abraham, and I said, dear children, there will be so many in Jerusalem today. We must be sure this little land doesn't run away. And I told of Moses, Father Abraham, and I said, dear children, watch them. When we reached the city, I knew something must be wrong. No joyful worshipers there, no joyful worship song. And I stood there with my children in the midst of angry men. Then I heard a crowd cry out, let's cross that fire. Could not get away. Forced to play in this drama, a part I did not want to play. Why upon this day we're condemned to die? Sitting right here. Now they come. First one cried for mercy, he gave him none. The second one was violent, and he was arrogant and loud. Still can hear his angry voice screaming. God. Then someone said, there's Jesus. I scarce believe my eyes. A man so badly beaten, he barely looked alive. Blood on his body, the thorns on his brow, running down the cross. I watched him as he struggled, and I watched him when he fell. The cross came down upon his back. The crowd began to yell. In that moment, I felt such agony. In that moment, I felt such loss. Till a Roman soldier grabbed my arm and screamed,
Yo! Carry his throne. I tried to resist him, but his hand reached for his soul. So I knelt and I took the cross from home. Put it on my soul. We started down the street. And the blood that he'd been shedding was running down my cheek. That is to Golgotha. They put nails deep in his feet. The cross I hold. Forgive them. Never seen such love in any other eye. Into thy hands I commit my spirit. He prayed. Then he died. Stood for what seemed like years. Lost all sense of time. Then I felt these little hands holding on to mine. My children stood there weeping, and I heard the oldest say, Father, please forgive us. The lamb ran away. What a weeks. So much that we don't understand. So I took them in my arms. We turned and faced the cross. And I said, dear children, watch the Lamb. Todos assistiram? Sim. Eis o Cordeiro, o descendente da mulher que nesse ato esmagou a cabeça da serpente. Muito bem, meus amigos, assim terminamos esse desdobramento do início do conflito e os próximos estudos, agora que a gente já estabeleceu essa linha, nós vamos acelerando. Tião, Oi? eu gosto de agradecer muito porque esclareceu realmente uma coisa que estava obscura para mim. Por que a morte de Jesus Cristo tinha levado a salvação a todos nós? E com a sua didática, com a sua expertise, isso agora ficou bem claro. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos nós. Muito bem, gente. É sempre um prazer a gente compartilhar isso, mas o mais importante de tudo isso é leiam a Bíblia, mas não uma leitura, aquela passageira corriqueira. Leiam a Bíblia procurando encontrar nela respostas para as suas perguntas, para as suas dúvidas, porque os escritores são humanos, mas o autor é Deus, e esse não pode errar. Deus abençoe você.